Avisa lá que é festa, é festa, é festa. Chegando nesta sexta-feira, 1º de agosto de 2025, com mais uma edição do nosso Monte Castelo Esportes. Aqui, trazendo todos os detalhes da 8ª edição da Copa Regional de Futebol de Campo, dessa vez Sub-23. A gente vai trazer aqui os 16 classificados se tudo tivesse terminado até a rodada do final de semana passada, e os cruzamentos que teríamos em termos de oitavas de final. De antemão, chamando você para estar conosco nesse sábado, a partir das 17 horas, lá do Zé de Paula, em Bonito de Minas, para acompanharmos o confronto entre a seleção local, seleção de Bonito de Minas, contra a seleção de Januária. É grupo 2, valendo aí a classificação ou não. Vamos ver o que a bola vai dizer dentro do gramado, aonde tudo se decide. Para a gente bater esse papo sobre a composição dos 16 classificados, né, como eu já disse, até agora na Copa Regional, nós vamos acompanhando aqui as imagens do jogão de bola. Foi isso mesmo, jogão de bola que envolveu a seleção de Januária e a equipe do Independente, partida disputada no Monumental do São Francisco. Para ter uma ideia, as equipes que estão melhores colocadas tiveram desempenho de 83%, 72%, 67%, 53%, 44% e 42%. Foram pegos as equipes classificadas em cada chave. É isso, o rendimento aqui é em decorrência das equipes classificadas, 2 em cada chave. São as 2 primeiras colocadas que estão qualificadas para disputar as oitavas de final. Depois os cruzamentos, aí em função do rendimento, tá bom? Então, estão classificadas as equipes da seleção de Pintópolis, Icaraí de Minas, Ateneu, seleção do Torrão de Bocaiúva, seleção de Francisco Sá. Essas equipes tiveram na primeira fase um desempenho de 83% de rendimento. E vamos então definir aí as 5 primeiras colocadas. Depois tivemos com 72% de rendimento 3 equipes: a seleção de Vazelândia, a seleção de Japonvá e o Bahia Futebol Clube. Também a gente vai definir aí a classificação, quem foi o 6º, 7º e o 8º. Com rendimento de 67%, 2 agremiações, Buri e Catadão. Daí saiu a 9ª e 10ª equipe classificada em termos de rendimento para a composição aí dos cruzamentos das oitavas de final. Com 53, a Associação Desportiva Independente, Seleção de Januária e Alternativa. Com 44%, Seleção de São Romão, Seleção de Verdelândia, 42% Montalvânia. Então, no grupo que tiveram 83%, para a gente saber quem é a primeira, quem é a segunda e assim por diante, temos em primeiro a seleção do Torrão de Bocaiúva. 6 jogos, 15 pontos, saldo mais 13 e marcou 23 gols. Ficou em primeiro lugar. Em segundo, vem a equipe do Ateneu, a Associação Desportiva Ateneu, lá de Montes Claros, que teve o desempenho igual até o saldo de gols com a seleção do Torrão, mas marcou 19 gols, por isso fica em segundo lugar. Em terceiro, aí já com um saldo de 8, as 2 equipes anteriores eram saldo de 13, com saldo de 8, ficaram 2 equipes, Seleção de Pintópolis e Icaraí de Minas. Como a seleção de Pintópolis marcou 18 gols e Icaraí marcou 17, critério de desempates, a seleção de Pintópolis ficou em terceiro e Icaraí em 4º lugar. E em quinto, seleção de Francisco Sá, que teve um saldo de mais 7. Então, as 5 primeiras equipes classificadas nessa sequência. Em sexto veio a seleção de Japonvá, 13 pontos ganhos, um saldo de 11 gols. Com 72% de rendimento. Em sétimo, seleção de Vazelândia, também com 13 pontos ganhos, um saldo de mais 5. E por fim, o Bahia ficou em 8º, com 13 pontos ganhos e um saldo de mais 3. Com 67% de rendimento, Buri Futebol Clube e Catadão. Catadão, 10 pontos ganhos, saldo de mais 1, 9 gols pró e 1 cartão vermelho. Aí o critério de desempate já foi o
quinto item, que é número de cartões vermelhos. Isso mesmo. Já o Buri, também com 10 pontos ganhos, saldo de mais 9 gols pró, tomou 2 cartões vermelhos, ficou em 10º lugar. Com 53% de rendimento, as equipes do Independente, Seleção de Januária e Alternativa. 11º lugar para o Independente, 5 jogos, 8 pontos ganhos, saldo mais 2, 7 gols pró. É isso mesmo, hein? Com 1 cartão vermelho. Alternativa também tem 8 pontos ganhos, saldo de mais 2, 7 gols pró. 4 cartões vermelhos, ficou em 12º. Januária em 13º, com um saldo de mais 1 gol. Foi o critério que colocou Januária nesta condição. 14º, nós temos com 44% Seleção de São Romão e Seleção de Verdelândia. Com 44%, Seleção de Verdelândia ficou em 14º lugar, que tem 8 pontos ganhos. Seleção de Verdelândia ficou em 15º, 4 pontos ganhos. E por fim, a Seleção de Montalvânia, rendimento de 42%, ficou com a 16ª colocação. Assim, teríamos os seguintes cruzamentos. Então, vamos acompanhar quais seriam os cruzamentos que teríamos nas oitavas de finais. Aí dá para a gente ter uma noção, uma ideia do que poderia rolar em termos dessa competição. Vamos lá? Você continua com as imagens aí do jogo entre Independente e Seleção de Januária. Isso, partida que rolou aqui no Monumental do São Francisco. Os cruzamentos seria então os seguintes: Seleção do Terrão de Bocaiúva, primeiro colocado, contra o 16º, Montalvânia. Segundo jogo, Ateneu versus Seleção de Verdelândia, o segundo contra o 15º. Em terceiro, Seleção de Pintópolis, o terceiro, contra a Seleção de São Romão, que foi o 14º. Icaraí de Minas faz o quarto jogo contra a Seleção de Januária, o 13º. A Seleção de São Francisco, o quinto colocado, enfrenta a Alternativa, 12º. Seleção de Japonvá, o sexto colocado, enfrenta o Independente, 11º. Sétimo jogo, sétimo colocado, Seleção de Vazelândia contra o Buri, o 10º colocado. E o oitavo jogo seria entre o Bahia, o 8º colocado, contra o Catadão, o 9º colocado. Seriam os cruzamentos das oitavas, tudo terminando como estaria, né, até este próximo sábado, quando temos a última rodada, sim, da competição. Última rodada essa da primeira fase. Aí a gente fecha todos os jogos. Aí na semana a gente já tem definido como serão os cruzamentos das oitavas de final. Você me pergunta, Helder, como serão os jogos desse final de semana? Já que eles decidem tudo. Vamos conferir? Vamos lá. No sabadão, amanhã, dia 2 de agosto, 17 horas, no estádio José de Paula, na cidade de Bonito de Minas, temos a seleção local enfrentando a Seleção de Januária. Está anotado aí? É essa partida que você vai acompanhar aqui pela TV Correio do Vale do São Francisco. Com a bênção do bom Deus, estaremos lá ao vivo a partir das 17 horas. Você de Januária e toda a região vai poder acompanhar este jogão de bolas, claro, é claro, sempre com a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo. Outro jogo, Seleção de Verdelândia versus Seleção de Itacarambi. Desculpe aí esse pique de áudio aí, hein? Jogo a ser disputado no estádio Nogueirão, na cidade de Vazelândia, às 15h30. Verdelândia contra a Seleção de Itacarambi. Empate aí da Verdelândia, né? É isso mesmo, Verdelândia com empate segue em frente. Itacarambi precisa vencer para seguir em frente na competição. No estádio Claudemiro Fernandes Torres, o Mineirão, lá em Buritizeiro, a equipe local, Futebol Clube, Buri Futebol Clube, enfrenta Claro dos Poções, isso às 18h30.
lá no Comunale de Pedras de Maria da Cruz, Estádio Municipal de Pedras, a partir das 17 horas também, mesmo horário de seleção do Bonito de Minas contra a seleção do Januária, lá no Zé de Paula, em Bonito. Também Independente enfrenta a seleção de Congo Marinho nos seus domínios, no campo municipal, 17 horas, é outro jogo. O Indepa basta o empate para seguir em frente. Uma vitória garante, independente de qualquer coisa, a classificação em primeiro dentro desta chave. Outra partida, sábado, dia 2, a partir das 15 horas e 45 minutos, no Campo da Liga, em Montes Claros. Normalmente os jogos lá eram disputados no José Maria Melo, tu lembra? No José Maria Melo, ou então no João Rebelo. Pelo jeito, estão aí comprometidos e a bola rolará no Campo da Liga em Montes Claros. O Estrelinha, aqui pelo local, enfrenta 7 de setembro aqui de Mirabela. 15h45, anote aí. E por fim, a gente vai fechando a rodada deste sábado, né? Os 6 jogos serão realizados no sábado, no estádio Neco Doutor. Grama redondinha, caprichada lá do Neco Doutor. A bola vai rolar para as equipes do Catadão, local contra a Alternativa lá de Montes Claros, às 15 horas e 45 minutos. É isso aí que a gente tem em termos de rodada neste final de semana. Rodada que vale muito, rodada que vale quem segue, quem fica em termos da Copa Regional. Agradecendo você que esteve conosco em mais essa edição do Monte Castelo Esportes, chamando mais uma vez para estarmos presentes lá no Zé de Paula, em Bonito de Minas. Zé de Paula rapaz, de novo, Zé de Paula lá em Bonito de Minas, a partir das 17 horas você tem ao vivo aqui na TV Correio do Vale do São Francisco, tá certo? Com as bênçãos, é claro, do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço, obrigado pela preferência, obrigado pelos likes, obrigado pelas inscrições. Repórter Helder Matos, aqui da redação da TV Correio do Vale do São Francisco, para o programa Monte Castelo Esportes. Fique com Deus.